Bom, nessa aula, o objetivo dela é a gente corrigir alguns exercícios. Então vamos lá, esse primeiro exercício aí falava: a função f está representada no gráfico. Então a gente tem esse gráfico aqui que representa uma função, ok? E aí ele pergunta: qual é o domínio e o conjunto imagem de f? Bom, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que relembrar o que é domínio e o que é imagem. Bom, o domínio da função é a projeção da função no eixo x, né? São todos os valores em que a minha função passa no eixo x. Então, se você observar, a função começa aqui no menos 4, né? Começa aqui no menos 4, aí ela sobe lá em cima, continua reto, desce mais, fica reto e vai até o 12 aqui, ó. Então, o meu domínio, ele pega do menos 4 e vai até o valor 12. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Domínio da minha função, x pertencente aos reais, tal que o x está entre o menos 4 e o 12, podendo incluir ambos, tá? Porque aqui tem uma bolinha fechada e aqui também tem uma bolinha fechada. Se tivesse uma bolinha aberta, ou no 12, ou no menos 4, ou nos dois, aí eu não ia incluir, ok? Se tivesse uma bolinha aberta aqui, eu não ia incluir o 12. Se tivesse uma bolinha aberta aqui, eu não ia incluir o menos 4. Ou se os dois estivessem com bolinhas abertas, eu não ia incluir nenhum dos dois. Mas os dois estão com a bolinha fechada, então eu posso incluir ambos. E a imagem da função é a projeção da função no eixo y, né? São todos os valores de x que tiveram correspondente em y. Então, ó, se você vê a função, o menos 4 aqui tem um correspondente, né? Ó, o valor menos 4 aqui de x teve um correspondente. E aqui o 5 também, né? Ó, a função também passa pelo número 5 e o menos 4 aqui também. Então, a imagem da minha função vai do menos 4 até o 5, tá? E lembrando aquela coisa que eu sempre gosto de bater na tecla. O gráfico da função, ele ia continuar, né? Ó. Então, por exemplo, se eu continuar esse gráfico aqui, ó, se eu colocar aqui o valor menos 5, aqui o valor menos 6, a imagem da minha função continua sendo só até o valor menos 4. Porque ó, a minha função não chegou aqui no valor menos 5 e no 6, ok? E aqui, detalhe, ó, a gente tem uma bolinha fechada, então representa que a função começa aqui e termina aqui. Se não tivesse bolinha, aí beleza, aí a função ia ser infinita, né? E aí a imagem ia mudar, ok? Então tem que se atentar aí nesses detalhes, tá? Geralmente a gente consegue ver bem isso no GeoGebra, né? Como eu já costumei falar para vocês. Então aqui a imagem da minha função y pertencente aos reais, tal que o y está entre o menos 4 e o 5, né? Ó, na projeção aqui do meu eixo y. Aí a letra B, ele fala assim: determine os intervalos em que a função é decrescente. Bom, então a gente tem que lembrar o que é uma função decrescente, né? Uma função decrescente, aí eu pegar um valor lá x1 maior do que x2 e eu ver se o meu f de x1, né, se o valor da minha função no ponto x1 vai ser menor do que o valor da função no ponto x2. Se isso acontecer, a minha função ela é decrescente. Então, ó, os intervalos aqui onde a minha função é decrescente, a gente consegue ver nitidamente, né? A gente tem duas formas para a gente ver isso. A primeira é você jogar valores, ó, vou até pegar a caneta azul. Deixa eu pegar aqui minha caneta azul, que inclusive ela sumiu. Já achei. Ó. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui, colocar bem aqui, ó. Eu vou pegar aqui um valor x1 e aqui um valor x2, tá vendo, ó?
esse aqui é o x1, esse aqui é o x2. Aí eu venho aqui na função, ó. Tá aqui. Minha função tá aqui. Aí eu ligo ela aqui no meu eixo y. Pego aqui o meu ponto x1 também. Faço a mesma coisa até encontrar aqui na função, ó. E eu ligo ela com y. Esse aqui, ó, é o f de x1, tá? Esse aqui, ó, o f de x1, e esse daqui é o f de x2. Bom, para a função ser decrescente, o f de x1 tem que ser menor do que o f de x2. Só que aqui, ó, o f de x1 é maior do que o f de x2, ó, tá vendo? O x1 tá acima do x2, o f de x2, ó, tá próximo de zero. O f de x1 tá entre 2 e 3, enquanto o f de x2 está entre 0 e 1. Então, o f de x2 é maior, então essa parte da função ela é crescente, né? Porque na função crescente, eu tomando ali o x1 maior do que o x2, o valor da função no ponto x1 tem que ser maior do que no ponto x2, para a função ser crescente. Mas para ser decrescente tem que ser ao contrário. Então vamos ver, ó, essa parte aqui crescente. Essa parte aqui, ó, que é reta, ela é constante, né? Uma parte constante, não tem nenhuma variação. Aqui a gente nem precisa de muito esforço. Agora vamos ver essa parte aqui, ó. Vamos pegar aqui, eu vou colocar aqui o valor, ó, dois tracinhos de novo. Vou colocar aqui x1, vou colocar aqui x2, tá? Ó, esse aqui é o meu x1. Deixa eu ver se a câmera não vai focar mais. Ó, esse aqui é o x1, esse aqui é o x2. Aí eu venho lá na minha função, ó. Subo aqui na minha função. Aí eu venho aqui, ó. Ai, meu Deus, a caneta fica aberta há muito tempo e aí ela começa a falhar. Ó. Esse valor aqui é o f de x1. Agora no f de x2 a gente faz a mesma coisa. Ó. Liguei aqui. A minha função está aqui. Então, esse daqui é o f de x2. Então, vamos ver a condição, né? A condição para que a função seja decrescente, o f de x1 tem que ser menor que o f de x2. E, de fato, né, ó, esse daqui é o f de x1, ó, tá vendo que é o meu ponto x1 aqui, que eu tomei x1 sendo maior do que o x2, né? Por isso que o x1 fica sempre depois do x2. Então, ó, o f de x1 tá aqui e o f de x2 está lá em cima. Então, o f de x2 é maior do que o f de x1. Então, ó, a gente sabe que este intervalo aqui é decrescente, ok? De novo, essa parte aqui constante, essa parte aqui também, ó, decrescente, porque é igual àquela lá, ó, tá vendo? Decrescente, tem a mesma inclinação. E essa outra parte aqui constante. Então, os intervalos que a minha função é decrescente é o 3 aqui, ó, e o 5. Do 3 ao 5, a minha função decrescente. E do 8 ao 10, que é esse intervalo aqui, ó, do 8 ao 10, a minha função também é decrescente, ok? Nesses dois intervalos, ela é decrescente. Depois, o intervalo em que a função é crescente. Aí a gente vê o contrário, né? Para a função ser crescente, o f de x1 tem que ser maior que o f de x2. Que é o que acontece aqui, ó. Nesta parte, deixa a câmera focar. Nessa parte, ó, a gente tem o f de x1 maior, né, ó, do que o f de x2. Ó, x1 tá aqui, o f de x1 tá lá em cima. x2 tá aqui, o f de x2 tá aqui embaixo. Então, de fato, né, o x1 é maior do que o x2. Então,
este intervalo aqui é crescente, ok? E uma outra maneira, né, que tem da gente já visualizar isso sem ter que ficar calculando isso aí, né, sem ter que ficar fazendo esses F's assim, é você olhar a inclinação da reta, tá? Se a reta estiver olhando para cá, né, ó, se a retinha estiver olhando para cá, pro meu lado, pro lado direito aqui, né, ó, ela estiver olhando para o lado direito, ela é crescente. Se ela estiver olhando para o lado esquerdo, né, olhando para lá, ela é decrescente, ok? E os intervalos que elas são constantes, é nítido ver, né, ó, ela é constante aqui nesse pedaço, que ela pega o valor menos 2, né, ó, o menos 2 está começando aqui nesse ponto, do menos 2 até o 3, né, ó, menos 2 até o 3. É um dos intervalos que ela é constante. Depois ela é constante de novo nesta parte, que vai do 5 até o 8, né, ó, ela é constante, e depois do 10 até o 12. Então, nesses 3 intervalos a função é constante. E aí ele pergunta quais são os zeros desta função. Aí a gente tem que lembrar que os zeros da função são aqueles valores aonde o y, né, aonde o valor da minha função, o f de x é zero. E esses valores, né, aonde o f de x é zero, são os valores que estão exatamente em cima do meu eixo x, né? Porque se eu tenho um par ordenado que o ponto fica em cima do eixo x, é porque o y é zero. Então, ó, menos 3 aqui é um zero da função. E o valor 9, ó, que também tem um ponto bem em cima do 9, também é um dos zeros da minha função. Menos 3 e 9.